E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, vocês assistem mais um vídeo do canal Metal Musicast, agora com uma entrevista com Frank Gasparotto, da banda Sacrifix. Fala, Frank, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. E aí, beleza, Thiago? Obrigado aí, cara. Obrigado pela oportunidade. Legal demais, cara. Vamos trocar uma ideia aí. É isso aí, eu que agradeço sua presença aqui para trocar ideia também, disponibilizando seu tempo aí. Vamos começar, Frank, falando do que é mais recente. Eu vi que vocês lançaram um single, né? Vocês lançaram um single nas plataformas digitais. Tem uma música que já está adiantando o que vai ser do próximo álbum. Ela tem até o título, né, do que vai ser o próximo álbum, né? Killing Machine. E você agora compôs a primeira que tem letra em português, é isso? Mundo Nojento. Comenta um pouco para o pessoal aí do Metal Musicast conhecer essa fase atual do Sacrifix. É isso aí, cara. O que aconteceu é o seguinte: eu estou em negociação com alguns selos para lançar o disco e até agora não consegui nada efetivo, né? Então, assim, para não ficar parado, cara, e sendo que eu tenho um disco inteiro pronto, falei, cara, a gente lançou antes da Killing Machine e a Rape Democracy. E o tempo para ser lançado o disco passou do meu esperado, né, do meu previsto. Eu falei, pô, eu tô com o disco inteiro pronto, vamos lançar mais um single. E aí, tomara que seja o último até o lançamento do disco. E aí eu escolhi aquele Machine, que é a faixa título, e o nome é proposital mesmo, em tributo ao Judas, antes que alguém me pergunte. Foi de propósito mesmo, porque Judas é uma das bandas que eu mais gosto, né, cara? Então, até a introdução do disco, na verdade, é uma mistura, né? É isso aí, cara. Tá tudo aqui, ó. Quando você ouvir o disco, a introdução vai ser a The Hellion, também vai ser. Foi homenageada, entendeu? É muito louco. Então, eu não tenho problema nenhum de falar das minhas influências, do que eu gosto mesmo, então foi proposital em homenagem ao Judas, né? E aí eu escolhi aquele Machine, e aí eu senti a necessidade de compor alguma coisa nova também, né? Porque como eu já fiz o disco, para todo mundo vai ser novidade, só que para mim não é, né? Pô, eu já estou trabalhando nesse disco há um ano. Então aí eu quis gravar uma música nova e falando de algo que me incomoda hoje em dia, que é essa futilidade que a gente vê no ar, essas coisas muito banais, né, cara? E assim, eu escolhi o português porque achei que era o jeito mais fácil de alcançar as pessoas pela mensagem da música, né? Embora fora, talvez as pessoas, talvez não, ninguém vai entender, mas aqui no Brasil, na galera que a gente que curte o som vai entender e vai talvez se identificar com a letra, né, cara? Por isso que eu fiz a letra da Mundo Nojento em português. Se fosse em inglês, talvez não tivesse o impacto que eu imaginei, entendeu? Foi por isso. Entendi, muito interessante. Você falou duas coisas aqui, Frank, que eu fui fazendo um elo entre as duas. Você falou que você está tendo uma demora além do esperado para negociar um contrato com selo, né, para Uhum, apoiar esse lançamento. E ao mesmo tempo sim. você falou do lance do TikTok. Na minha cabeça, essas duas informações elas estão interligadas. Na minha cabeça elas Uhum, estão interligadas, porque como, Frank, como lançar hoje? Eu sei que, cara, você deve estar apaixonado por tudo que você está fazendo com o Sacrifix. Eu sei que você já passou por muitas bandas, muitos projetos, né? A uhum, gente até uhum. durante o nosso bate-papo aqui a gente levanta também essas questões, mas eu imagino que você está muito apaixonado pelo que você está fazendo no Sacrifix. Dá para perceber que é muito visceral, assim, é um negócio que você está curtindo Sim. demais. Eu acompanho lá pelas suas postagens e tal. E ao mesmo Uhum. tempo, nós estamos aí num mundo em que, pô, nós do metal a gente curte. Eu fui hoje na galeria, eu comprei o CD do novo do Overkill, a gente curte, tem a mídia física e tal. Mas nós estamos Isso. sendo, assim, nós estamos num nicho cada vez mais restrito e reduzido. Até caras da nossa geração, creio que você seja mais ou menos da geração próxima a mim, assim, estão Uhum, abandonando o lance de comprar mídia física. Você vê caras, né, de uhum. 40, 50 anos falando, não, já deixei de comprar, não compro mais, não tô mais afim de CD, nem de vinil. Como que é, Frank? Como você está vislumbrando esses próximos passos da banda, Uhum, precisando desse contrato, precisando de um selo para apoiar, de uma uhum. distribuidora, e ao mesmo tempo tendo que encarar um mundo em que mesmo o pessoal do metal está restringindo cada vez mais a compra da mídia física, esse incentivo e o ato Tá. de ir num show.
Como que é para você? Cara, é um lance meio complicado, assim, mas analisando friamente uma resposta bem curta, assim, que eu vou desenvolver ela, mas uma resposta curta é grana, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse grana suficiente, eu mesmo bancava essa produção, não ficava esperando ninguém, não, entendeu? Porque é uma das filosofias do sacrifício. Eu comecei isso sozinho, entendeu? Então, nunca dependi de ninguém, assim, para fazer. O primeiro CD, o Word Case, saiu por um selo, porque o cara me convidou para fazer, entendeu? Então, eu já estava pensando em eu mesmo bancar o disco. Só que era uma outra época, uma outra situação, e vamos dizer assim, eu estava um pouco melhor de dinheiro. Agora, já não estou tão bem, entendeu? Então, tem essa necessidade de um selo. Então, tudo gira em torno do dinheiro, em relação ao lançamento, né? Agora, em relação ao mercado, assim, as pessoas da nossa idade, um pouco mais, tá mais novas, né, cara? O mundo mudou, né? Hoje em dia, todo mundo quer uma coisa rápida, todo mundo quer ver logo no streaming, quer ver né? Então a gente faz parte de uma época que não era assim, era gostoso quando demorava pra caramba para chegar aquele disco, aquela revista, né? Que você esperava, pô, próximo mês vai sair o disco não sei quem, você ia lá na loja, porra, não chegou, quando chegava já estava encomendado. Então mudou muito, então a gente tem que se adaptar, cara. Hoje em dia é isso. Quando eu falei do TikToker na letra, para deixar bem claro isso, eu não sou contra nenhuma tecnologia nova, eu não sou contra nenhuma rede social nova. O que eu sou contra é o conteúdo que as pessoas jogam lá dentro, entendeu? Porque é altamente importante você ter um TikTok, é altamente importante você ter um Instagram, um Facebook, entendeu? E a banda precisa disso, o artista precisa disso. Mas o problema é o conteúdo, né? Porque às vezes se valoriza muito a coisa que você fala assim, por que esse cara está sendo tão valorizado? Qual que relevância ele tem e em qual meio ele está? Porque o cara não é um cantor, ele não é um poeta, ele não é um pintor, ele não é um ator, ele não é nada. Então, entendeu? O meu problema com essa mídia não é a mídia, é o conteúdo que está lá, entendeu? E assim, também as pessoas têm direito de gostar do que elas quiserem e tal, mas é que ficou muito banalizada a coisa, né, cara? Então, é o que eu sempre falo, eu acho que o artista tem que usar e abusar das mídias, né? Elas estão lá justamente para isso, entendeu? Por elas que, inclusive, que eu tô aqui falando com você, né? Se não fosse Sim, Instagram, Facebook, essas coisas, a gente não estaria aqui. Então, eu acho importante, eu acho que tem que ter. E é questão de se adaptar, né, cara? Por isso que eu sempre lanço música no Spotify, por isso que tem Visualizer, tem Lyric Video no YouTube. Assim, TikToks, eu pessoalmente falando, acho que eu não tenho muito a colocar ali dentro, entendeu? Não sei o que eu vou fazer, vídeo eu tocando músicas. Pô, de um para isso eu minuto. tenho o YouTube, né? Eu faço um É, playthrough lá e lanço, entendeu? Mas, cara, é válido para tudo, né, cara? Meu problema principal é o conteúdo, entendeu? O conteúdo me chateia, assim. sim, sim. Esse que é o ponto, né? Não, e Mas você vamos usar sabe, isso a nosso favor. sim, você sabe que é o que você falou, a tecnologia surge, mas é curioso, né, Frank? Como nós seres humanos, a gente corrompe tudo, né? Aquela história, aquela lenda, né? Eu acho que é lenda, né? Ah, o Santos Dumont inventou avião, depois quando ele viu o avião sendo utilizado nas guerras, ficou em depressão, tal. Não sei se é lenda, mas deve ter Também ficado, não porque, sei. né? O cara O inventa o próprio avião, Einstein, né? A né? bomba atômica tal. Exato. Pô. E a gente vê aqui, eu tenho aqui depois eu até coloco o pessoal do canal, eu tenho um estudo aqui no meu celular, claro que está muito Uhum, difícil de ver, está com uma letra uhum, minúscula, mas uhum. demonstrando as áreas do cérebro. Depois eu te passo também, Frank, pelo Legal. WhatsApp, passo lá para o Johnny da JZ, Uhum, assessoria que trabalha com você, e uhum. mostrando uma pesquisa, mostrando mesmo, né, o que o TikTok está fazendo com o cérebro de mais de 1 bilhão de pessoas. E demonstra aqui nessa pesquisa, resumidamente, também não vou tomar o tempo da nossa conversa aqui para Uhum. falar, mas é interessante que confirma o que você fala na letra. O fato de ter esse hiperestímulo do pessoal que usa o TikTok ficar rolando ali por alguns segundos, já querer alguma coisa nova depois de 40, 50 segundos, no máximo 1 minuto. Isso É, está, como eu posso dizer, está atrofiando certas áreas do cérebro.
Isso é Isso. comprovado. Colocaram lá Uhum. eletrodos na pessoa, está comprovado. Quem usa TikTok regularmente está emburrecendo, sim. Não é preconceito nosso, sabe, Frank? Não é preconceito de tiozão. Não, Ah, a gente está. não. Se for usar dessa É o maneira, conteúdo, né? né? Se for usar dessa maneira, eu vou ver aqui, alguém dançando em 60 segundos. Agora alguém jogando a avó da escada, agora alguém colocando a melancia na cabeça, agora alguém tomando um banho de É, gelo. Ao longo de uma noite que a pessoa fica ali 1 hora, 2 horas, depois do trabalho, depois da escola, o cérebro foi atrofiando em algumas áreas. Isso é comprovado aqui. Depois te passo. Eu não cara, consegui é ler um a absurdo. fonte. É um absurdo você falar isso, né? Porque, É, porra, cara, nosso tempo é tão precioso, né? A gente podia. Você queria dar uma de chatão, né? Mas você sim, pode. É legal você ver uma besteira, beleza, vê lá uma besteira de 2 segundos, mas depois sim. vai lá e vê alguma coisa interessante, né? Alguma coisa que te dê um conhecimento, te dê uma vivência para sua vida, né, cara? Te É, deu algum. Né? É muito louco, não vamos ser hipócritas aqui de falar que só pode ser coisa séria. Não, a gente vê coisa boba também, a gente vê besteira, porque faz parte, inclusive, sim. da higiene mental, né, meu? Você dá aquela pausa na coisa e vai ver uma bobeira. Viu uma bobeira, mas o problema é que o pessoal não quer nada. É. O pessoal Não, é um emborrecimento. E outra, né, aproveitando, não é uma coisa do Brasil, tá? E não. todo mundo, o brasileiro está emborrecendo. Não é brasileiro, não. Isso é mundial, cara. É É verdade. um fenômeno mundial, cara. É muito louco. É verdade. Mas E é como isso você aí. falou, a gente, pô, não vamos pagar aqui de intelectualzão, tal, não é isso. A gente também curte futilidade, Claro. imbecilidade. Às vezes. Você tem, como você falou, uma higiene mental. Tem um momento do dia que você quer desanuviar, se alienar um pouco, tanta notícia ruim, você quer curtir Isso. um besterol ali. O problema é que isso está tomando um tempo exagerado das pessoas, de pessoas que estão ainda em formação, que são as crianças, adolescentes, né? Isso é aí que está Exato. o problema. Então, as Uhum. pessoas aos 5, 6 anos de idade, já pegando uma tecnologia dessa e usando a exaustão, depois como você vai colocar esse menino ou essa menina para fazer a lição de 1, 2 horas, que precisa ficar sentado, sem nenhum estímulo, refletindo ali, né, pondo o cérebro para sentir dor, para raciocinar, matemática, tudo, né, que a gente aprende na É. escola. O problema está aí. Agora, eu vejo também, Frank, trazendo para nossa área, que essas inovações tecnológicas, que, como você falou muito bem, não é um mal em si mesmo, mas elas impactam muito o mundo do heavy metal, porque o metal é uma arte que, para mim, se Uhum. assemelha muito à música clássica, que exige do Sim. fã, exige uma disposição. Eu fiz Sim. a resenha do álbum Nostradamus, do Judas. Embora eu tenha Uhum. algumas críticas àquele álbum, eu acredito, assim, de verdade, que muito do que a base de fãs do Judas Priest reclama ali é por uma incompreensão, por uma falta de realmente se deter sobre as letras, de pôr um fone como esse aqui e ficar. O álbum tem 1 hora e 45 de duração, né? Sim, sim. E eu E como gosto você bastante, vê, né? exato, e tem diversas nuances de teclado, de orquestrações. Mas enfim, Sim. é totalmente contrário à nossa época do hiperestímulo, porque você não vai. O álbum Nostradamus, olha, vê, o Frank, eu vejo que eu tinha 4 CDs nos anos 2000, assim, 4 CDs duplos e triplos da ópera, né, dos Anéis de Nibelungo do Richard Wagner. Dava um total de quase Sim. 9 horas. Quem que vai ver isso? Nossa. Isso daí tá em Não. extinção total, cara. Claro que É aqui eu estou difícil. citando o exemplo mais extremo, mas mesmo para uma banda Aham. como Sacrifix, né, que você tem um cuidado com a letra, com certas temáticas que você põe ali, né? O que você está abordando nas letras? E se você vê a Uhum. importância do fã acompanhar as letras da banda também. Sim, cara, eu acho, sim, é o que você falou, né? O heavy metal, assim, no geral, tá? Tô falando de todos os estilos dentro do metal, assim. Ele tem uma preocupação muito grande com várias partes, vamos dizer assim, dentro da música. É a composição, a letra, é a métrica, entendeu? É o andamento, é o arranjo, é o solo, o começo, meio, fim. É uma música clássica, com certeza é, entendeu? Então a gente tem uma preocupação grande com isso, né? Mas é por natureza, né? Porque a gente quer fazer assim, né? E hoje a coisa está muito imediatista, né? Até a Mundo Nugente você vê que ela é menorzinha, né? Ela tem 2 minutos e pouco, porque eu queria deixar uma mensagem direta e reta, porque
eu acompanho o andamento das músicas dentro do Bandcamp, por exemplo. Lá você consegue ver quantas pessoas ouviram parcial e inteira a música, né? Muita gente ouve parcialmente a música, talvez porque não tem a paciência hoje em dia de ouvir uma música inteira, cara. Então, assim, dentro do heavy metal, infelizmente, isso está acontecendo também, né? Assim, eu não sei se é por conta da vida que se leva hoje em dia, de tudo ser imediato, tudo ser na hora, que as pessoas perderam a paciência de ouvir uma obra, né? Como Nostradamus, por exemplo, que você citou. Então, eu não sei se as pessoas querem tudo muito para ontem, sim, sabe? Mas é um nicho, eu acredito que tem pessoas assim, e eu acho, não sei se eu estou enganado, mas acho que pessoas que fazem isso não são as pessoas que são fãs há muito tempo, são provavelmente pessoas mais novas, que já são de outra época, porque por conta justamente do imediatismo, né? Eu acho que as pessoas mais velhas acho que ainda param para ouvir, prestam atenção. Pô, você lembra, né, cara? A gente pegava encarte, a gente lia a nota de Oh, agradecimento, quem produziu, quem exato. mixou, quem que a banda está agradecendo, né? É, Tudo, toda a ficha técnica toda do disco a gente ouvia antes. Hoje já não tem mais isso, né, cara? Tudo bem, é, tem nos discos, mas as pessoas não param muito para prestar atenção nessas coisas, né? Então, tem isso, cara, tem isso, mas assim, não é isso que vai fazer a gente mudar, né? De estilo, de formato, né, dentro da música, né? Assim, quem te. Putz, meu, o Dark Throne lançou um disco agora, acho que tem 6 músicas, mas tem música de 10 minutos lá, entendeu? São 6 músicas, mas o disco é grande porque cada música tem 7, 8 minutos, tal, não sei o quê. Então existe uma viagem dentro da concepção da harmonia, e ela vai criando, vai crescendo, vai diminuindo. Então é uma obra bem legal. O heavy metal, a coisa mais legal do heavy metal é isso, né? Justamente ser uma obra, né? É sim, muito mais que para gente que é fã, né? Muito sim, mais que somente uma música e um cara falando umas besteiras. Tem gente que fala besteira, tem gente que não. Então vai do seu crivo, né? Se você acha ou não. Mas não importa. Quer dizer, o cara mesmo falando besteira, ele se preocupou de fazer daquele jeito. Então, pô, sim, legal. Né? Tudo tem o seu valor dentro do metal. Eu acho que esse negócio do Nostradamus aconteceu a mesma coisa com o Kiss quando ele lançou o The Elder, por sim. exemplo, né? Porque eu adoro The Elder e eu lembro que foi muito criticado, e até hoje ninguém gosta do disco, eu acho o disco animal. Ele saiu daquela zona do conforto do Kiss e foi fazer um negócio orquestrado, com milhões de coisas lá dentro, né? Então, cara, a realidade hoje é essa, né? O pessoal quer coisa rápida, coisa que possa ser digerida rapidamente e vamos para outra coisa, né? É, Mas acho e que no você, metal tem isso, mas eu acho que ainda não é o predominante. Ainda não. Tomara que não seja, né? sim. E você vê que interessante, você citou o Kiss, a gente está falando do Judas Priest. Mesmo essas bandas, elas dão um sinal de que elas também cansaram de buscar novos horizontes, né? Você vê assim, o Kiss Total, não quer, total. o Kiss não quer mais lançar álbum. Você vê que Uhum, até a palavra álbum é meio fora é, de época, né? Uma é. coleção de músicas assim para você curtir junto. Tinha Uhum. uma ciência no álbum, né? A ordem das faixas A influenciam, tal. ordem das faixas A é ordem importante, influencia, tudo. não é? No metal Uhum. tem muito isso. E o Kiss já diz, lançou acho que o Monster foi o último, né? Que já era Acho que foi. é, calcado num certo retrô, assim, do próprio Kiss, e o Uhum. Judas Priest com o Firepower, que nitidamente é o Judas Priest se autorreferenciando, né? Buscando desde a capa, aos títulos das Sim, músicas, sim, os clichês sim. musicais deles mesmos, assim, eles... Depois do Nostradamus, veio o Redeemer of Souls e o Firepower, eles não se arriscaram mais. Eles já É vão isso. atender a expectativa do fã, né? Essa Uhum. expectativa direta e ponto. E aí você É, chega, fazendo um paralelo com o Sacrifix, você chega com uma banda de thrash metal old school, Frank, certo? Você tem isso. outros projetos, você deve deixar sua criatividade fluir em outros estilos, mas no Uhum. Sacrifix você quis, ponto, é o thrash metal old school, baseado ali, com inspirações de Sodom, Creator, é, Isso aí. e aí fala um pouco do início do projeto, como você projetou o primeiro álbum,
os parâmetros do que você estabeleceu para a banda? Então, o Sacrifix, cara, assim, é um lance meu, assim, cara, que eu não quero reinventar a roda, saca? Como músico e tudo, como compositor, beleza, lógico que você quer fazer mil coisas, eu tenho influência, meu, as influências vão de Beatles a, puta, sabe, Darkthrone, quer dizer, eu vou por muita coisa, entendeu, dentro do heavy metal, assim. Mas o Sacrifix é um lance que eu quis fazer ele calcado mesmo no heavy metal, no thrash metal, anos 80 e ponto. Não é uma banda onde você vai ouvir, os caras inovaram, eles misturaram alguma coisa. Não vai acontecer isso no Sacrifix, porque se isso for acontecer, vai ser fora do Sacrifix, eu faço outra coisa, entendeu? Eu não estou falando que eu acho que ruim quando bandas fazem isso. Estou falando que o meu propósito do Sacrifix é esse, entendeu? E, pô, cara, eu já toquei em banda de hard rock, toquei em banda de hardcore, toquei em banda de black, de thrash, de death, entendeu? E só para querer dizer que eu gosto de vários estilos, mas o Sacrifix, a ideia dele, do Sacrifix, é ser meio que, vamos dizer assim, trash old school, ponto. Acabou. Não tem mais nada. Mas é clichê. Para ser clichê mesmo, cara. Se você quer ver uma outra coisa, ouve outra banda, não precisa ouvir a gente. A gente é para quem quer ouvir o clichêzão mesmo e sem sair daquela. Então, até meio egoísta, saca? Porque se você gostar daquele som e se identificar, beleza. Se não, beleza também. Tem outras bandas, todas as bandas que você pode ouvir. E por que aconteceu o sacrifício? Eu estava numa banda na época que chamava Masmorra, que é um hard rock cantado em português. Inclusive o CD saiu exatamente no mesmo ano que saiu o CD do Sacrifix. E por conta da pandemia a gente parou, né, cara? A gente estava indo numa pegada até legal, assim, de lançamento, de vídeos no YouTube, de fazer música e tal, mas por conta da pandemia parou. E eu me vi em casa, cara, falando, meu, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer da vida aqui? Aí eu comecei a ver filme de terror dos anos 80. Falei, só vou ficar vendo filme de terror. Não sei por quê. Comecei a ver tudo aqueles filmes antigos que a gente via, sabe? Halloween, Hora do Pesadelo, todos esses aí, né, cara? E aí eu comecei a resgatar algumas coisas de quando eu era moleque, cara. Entendeu? Que eu via bastante, pô, Slayer, Sodom, Creator, Destruction, e eu sempre fui muito fã de thrash. Sempre. Thrash, para mim, foi sempre o melhor estilo, para mim. E aí eu comecei a reviver aquilo, saca? Não, a aura daquele negócio. E eu tinha muita coisa já escrita, de quando eu tinha 14, 15 anos, que eu nunca tinha gravado. Aí eu falei, porra, vou começar a mexer nisso, cara. Entendeu? Aí eu aprendi a mexer num programa de gravação, entendeu? Aprendi a fazer tudo, edição, essas coisas assim. E comecei a revisitar as coisas que eu tinha de quando eu era moleque para hoje, né? Que hoje eu toco um pouco melhor do que quando eu tinha 15 anos. Então eu aprendi mais coisas, né? E aí que veio a ideia de fazer o Sacrifix. E num desses filmes de terror que eu vi, que chama The Gate, tinha uma banda fictícia de heavy metal, né? E essa banda, quando você ouvia, obviamente, o disco ao contrário, tinha uma mensagem subliminar que ensinava como é que abrir os portais do inferno e tal, não sei o quê. E o nome da banda era Sacrifix. Falei, porra, meu, nada mais legal do que colocar esse nome, né, cara? E aí eu coloquei o nome da banda de Sacrifix por conta disso, né? Por causa dessa banda fictícia. E aí eu comecei a trabalhar nas músicas, cara, entendeu? Então, em questão de letras, por exemplo, eu não, quando eu faço uma música, eu nunca penso em qual vai ser a letra. Primeiro faço a música inteira e depois eu começo a escrever aleatório e aí ela vai criando uma forma, né? E foi assim, cara, que começou o Sacrifix, né? Meio que resgatando o que foi importante para mim numa fase importante da vida, né, cara? Quando você está entrando na sociedade, vamos dizer assim, Sim. achando seu lugar no mundo, vendo o que você gosta, o que você não gosta. Claro que depois que você fica mais velho, você percebe que algumas besteiras ou algumas coisas, alguns acertos e alguns erros, né, dessa fase sua. E algumas coisas são para sempre, né? Então, por exemplo, o meu gosto por thrash metal tá vivo até hoje. E eu quis manter, eu quis resgatar, cara, porque era uma coisa que eu queria fazer. Eu sempre quis fazer um disco sozinho, né? Eu já fui baterista do Infamous Glory, que é uma banda de death metal de São Paulo.
já fui baixista do Camboja, uma banda de hard rock aqui de São Paulo, que é com o Paulão, que é do Cinturas, do Baranga. Já fui vocalista do Antares. Quer dizer, eu já Verdade. fiz várias coisas em várias bandas, né? Eu falei, porra, cara, eu vou tentar fazer um disco sozinho. E foi difícil a parte de bateria, essas coisas, de microfonar, de voltar. Não, deu um trampo da porra. Mas eu tava na pandemia, né, cara? Eu tive um tempo, entendeu? Pra me dedicar a isso, cara. Então, foi assim que aconteceu e, cara, eu adorei demais fazer isso, entendeu? Pra mim foi uma realização, assim. E eu percebo toda vez que eu pego para escrever uma música assim, é sempre uma realização, cara. Então, é uma coisa que eu não vou parar, né? Então, isso que foi legal, cara. E aí eu tô seguindo, né? Firme e forte aí. Não, muito bom, cara. Eu lembro que vamos dizer assim, eu cheguei a dar um tempo de redes sociais, bem antes de criar o canal no YouTube. O meu canal no YouTube tem 1 ano e meio, assim, e foi durante a pandemia mesmo. Também outro reflexo da pandemia, né? A criação aqui do Metal Musicast. E eu lembro que quando eu voltei para as redes sociais ali durante a pandemia, eu vi você, vi o Queixo. Acho que foi pelo Queixo que eu vi primeiro. Eu achei o Queixo ali, voltei e tal, adicionei ele e tal. E vi a banda de vocês, pô, que o Queixo tá junto, né, no baixo, né? O Queixo é o baixista ainda. Eu fiquei feliz pra caramba de ver vocês de novo. Que eu lembro que eu ia na loja de vocês da Galeria do Rock, cara. Você teve uma loja com o Queixo. Pode crer. Ó, faz muito tempo, né? Eu troquei ideia com o Queixo aqui, eu falei, você era um cara mais sério, culto, assim. Sempre fui. Você tinha sempre coisas interessantes. A gente ficava eu e o Queixo lá, naquele besterol, rachando o bico, zoando tudo e todos, e você mais, assim, sempre com alguma coisa mais interessante para falar, mais profunda. Achava interessante. Eu gostava de ir lá trocar ideia com vocês, cara. Vocês tinham uma loja, o Queixo era um apaixonado pelos CDs, não queria vender os CDs, né, cara? Ele montou a loja. Verdade, cara, verdade. Ele não queria vender, ele falava, esse aqui eu vou levar para casa, esse aqui eu não vou vender, não, cara. O Edu é tipo o irmão, assim, pra mim, né, cara? A gente se conhece há tanto tempo, cara, e ficamos tanto tempo sem tocar junto que, porra, quando eu chamei e ele aceitou, para mim foi, puta, muito legal, né, cara, de estar com ele junto de novo aqui, né. E a loja, cara, assim, mano, quem não me conhece, assim, eu sou um cara muito, meio sério, assim, sabe? Eu sou meio reservado, eu não gosto de eu não gosto de falar muito, assim, sabe? Eu lembro disso, eu lembro. Você não era um cara antipático nem mal educado, não é isso. Mas você ficava na sua lá. Você não era. Você era muito educado, muito polido no trato com as pessoas e tal. Mas você queria ficar na sua lá no balcãozinho da loja e tal. E eu e Queixo ficávamos ali na resenha no besterol, né? Rindo, achando o bico de. O Queixo sempre foi mais. O Queixo é o cara que é muito mais expansivo, né, cara? Ele brinca, Pô, todo mundo gosta dele, né, cara? Não tem como não gostar dele também, né? Sensacional. E ele era um cara que trazia a galera para ir para a loja, né? Porque se dependesse de mim, ele teria falido muito mais cedo. E eu acho interessante. Eu descobri que eu não sou comerciante, cara. Eu descobri que eu não sou comerciante, não dá. Você tá mais para filósofo, alguma coisa assim. Mas é interessante que você falou do lance do thrash metal. Eu também curto. Eu tô aqui com a camisa da Dorsal, cara. Eu lembro, falando com o Carlos Lopes aqui, eu falei para ele, pô, Carlos, eu conversei com ele, só para você ter uma ideia, Frank, eu conversei com o Carlos Lopes, acho que em 92, lá no Dínamo. Eu fui assistir um show no Dínamo. Eu não sei se você deve ser mais novo que eu, não sei se você pegou a fase do Dínamo. Era um porão. Que tinha, né? Era do André Pomba, né? Que tá aí com o Voodoo de volta, a batista do Voodoo. E tá se recuperando aí de saúde, força pro tomara que se recupere, né, cara? Isso. E Deus abençoe ele, que queira que ele se recupere. E eu lembro que eu ia lá, era um porão, cabia assim, 100 pessoas lá embaixo, não sei se chegava a isso. E teve o show da Dorsal, e o palco era um tablado dessa altura, cara. Então não tinha segurança, não tinha nada. Então o Carlos chegou lá com o irmão dele, começaram a plugar guitarra e baixo, o Guga sentou na batera lá, eles ficaram numa formação assim, meio que em triângulo, e começaram a passar o som, e eu tinha chegado muito cedo, eu fiquei maravilhado com aquilo, cara. Tanto é que eu saí dali e pedi pro meu pai para comprar mais instrumento musical, quis tocar batera e tudo. Vendo aquilo ali da Dorsal, acho que foi 91, eu acho, tá? Memória pode estar falhando assim. E eu fui conversar com o Carlos Lopes ali. Tinha um balcão. O Carlos Lopes acho que já não bebia nada na época, eu também não bebia.
A gente ficou tomando um refrigerante lá e conversei com ele, deu uma ideia para mim lá. Depois encontrei com ele no projeto Cadeira Elétrica, no Tatuapé também, 92, 93. Fui esse Cadeira jogando elétrica. no Tatuapé, É, a dorsal. gente tocou no Cadeira Elétrica quando ele reabriu na Vila Ré, mano. Só um parênteses aqui. Olha aí, era no Tatuapé, cara. Eu só tô dizendo isso para Aham. falar, pô, agora faz esse arco do tempo, viaja tudo. E eu tô aqui com uma camisa da Dorsal, cara. E eu digo mais, a gente fala É, assim, eu gosto da Dorsal, eu gosto do Trash, como eu gostava quando eu era adolescente. Eu vou te falar a real, Frank, eu fui assistir Dorsal aqui no ABC, eu gostei mais você agora. tava lá Eu fui lá no no ABC. show lá de São Bernardo? Isso, até tocou música do Sacrifix lá. Eu No tava piano. lá, tava lá. Pô, Foi legal pra caramba. Eu tava eu lá, fui cara. lá. Então, só que eu cheguei na hora do show da Dorsal. Eu cheguei, eles já Aham, estavam no palco ajeitando, ligando tudo, e já. Eu cheguei assim 10 minutos aham. antes do show. Eu não vi todo o festival, né? E Uhum, aí eu tava pensando assim, eu fui para lá, né? Eu sou de São Paulo, fui ali pro ABC de carro, tal, na uhum. estrada ali. Fui pensando, pô, tanto tempo passou, eu vou assistir um show da Dorsal. Eu falei, eu acho que não vai superar o show que eu vi no Dínamo, o show do Cadeira Elétrica. Vou te mandar a real, Frank. Eu achei mais legal agora, cara. Eu achei Eu mais entendo, legal cara. agora. É o trash, é um negócio que a Dorsal é trash, tem Def, tem Crust, não sou. Dorsal é dorsal, né? É É, doideira. É uma é, banda única. é muito única. E eu gostei Aham. mais de ter visto hoje, cara. Eu gostei mais de ter visto a Dorsal hoje, com as músicas novas, com. Então, assim, é curioso isso, né, Frank? Como dar esse arco no tempo todo. Eu fui ouvir esse Sacrifix, e eu gostei. É o que você falou, essa atmosfera oitentista. Eu não sou muito saudosista, Uhum. mas o trash é um denominador comum que é fácil para mim. Tipo, toca um trash metal, eu já tô propenso a Uhum. gostar. Eu, não, eu baixo Entendi. a minha guarda, eu não sei muito se é bom ou se é ruim. Eu simplesmente gosto. Que nem eu comprei o do Sim, Overkill sim. hoje, eu vou gostar. Eu nem ouvi, mas vou gostar. Tá no plástico ainda. Então Com é curioso você certeza. falar isso, né? A gente tá já numa fase aí de tiozão, eu no meu caso, tal. E Uhum. tô aí com o trash. Outro dia eu fui cortar o cabelo do meu filho, bati um papo com o rapaz que tá cortando o cabelo do meu filho lá, mostrei o canal, comecei a falar de som com ele. O cara falou: "Você já foi num psicólogo, cara?" O cara falou assim pra mim. Porque não é Por normal você quê? tá. O cara mandou essa pra mim, o cara que tá cortando o cabelo do meu filho. Falou: "Não é normal você tá gostando dessa música até hoje." Que isso, cara? Cara, que absurdo. Esse negócio que você falou é uma verdade, cara, porque aconteceu a mesma coisa comigo quando eu vi o último show do Destruction. Eles foram para Curitiba e eu fui lá para Curitiba ver eles, né? Pô, Eles cara. tocaram em São Paulo, mas eu queria ver em Curitiba. Eu fui lá para Curitiba para ver o Destruction. E eu já tinha visto várias vezes o Destruction, né? Porque já vieram várias vezes aqui pro Brasil. Cara, foi a vez que eu mais gostei, foi a última também. É muito louco, né, cara? Porque parece que o trash é que nem vinho, assim, para mim, sabe? Ele vai ficando cada vez melhor, assim, cara. É Exato. gostoso. Fica gostoso, fica confortável. Não sei explicar. Exato. É o que eu falo, é uma música agradável de se ouvir. Muito, Curioso, cara, né? muito. Curioso, né? Se Muito. é, Aquela levada, guitarra, voz, aquilo para mim é lindo, cara. Entendeu? é. Mas só a gente que é fã vai entender isso, né? Por isso que eu falo, eu gostei da banda. Não tô fazendo média porque tô falando com você Uhum, aqui, não. Até porque aqui no Metal uhum. Musicast eu já falo com as assessorias, tá? Eu falo o que eu não gosto, eu não entrevisto. Eu posso chamar um colaborador para Pô, falar, obrigado. posso fazer uma Aham. entrevista assim profissional, mas como eu tenho tempo reduzido para fazer, eu só escolho falar do que eu gosto. Então eu entrei em contato com a tua assessoria, falei, meu, vamos agilizar uma entrevista, porque eu fui ouvir e gostei. E Pô, vamos. legal. É bom mesmo, cara, gostei. Porque Obrigado. curto, né? Curto o trash da Bay Area, curto o trash da Aham. costa da Nova York, Nova Jersey ali dos Estados Unidos também, curto o Sim, trash sim, alemão, curto o trash sim. inglês. Então, para mim é um denominador comum que eu nem tenho como fazer a resenha muito crítica. Eu vou falar, pô, é bacana, é o trash tocando aí, como você falou, tua influência de Sodom, de Creator, de Destruction, Uhum. vai nessa linha, né? E no vocal, Frank, você teve uma referência, assim? Quais são os vocalistas de referência para você? Cara, vocal é um negócio assim para mim que ainda é um enigma, cara, porque eu tô aprendendo, cara. Puta, cara, vocal para mim é um negócio difícil pra caramba, e ainda mais cantando e tocando, né? E mas assim, vamos dizer assim, quando eu era mais novo, quando eu entrei no Antares, na volta, que você falou do Cadeira Elétrica, o primeiro show da volta do Antares foi no Cadeira Elétrica, cara, lá na Vila Ré. Coincidência, velho. Ah, não, não, foi lá, não, desculpa. O show da volta foi no Magic Bus, lá na Zona Leste também. Mas eu já toquei lá
no Cadeira também. Mas voltando, quando eu era mais novo, era mais fácil de cantar, entendeu? E fluía mais. Eu fiquei muitos anos sem cantar, muitos anos. E agora eu voltei e falei, vou cantar. Cara, é difícil, mano. Cantar é se autodescobrir, saca? Você passa por várias coisas, é o psicológico agindo, cara, às vezes vergonha de si mesmo, conhecer como que funcionam as coisas aqui junto com o seu psicológico, é muito difícil, pelo menos para mim. Tem gente que, porra, provavelmente é natural, não tem, nunca vai ter neuro e canta pra caramba, né? Mas para mim é uma coisa bem difícil. Então, eu tive algumas aulas até, mas é um lance de autodescobrimento, cara. Então, assim, foi difícil porque quando eu comecei a gravar o disco, né, o primeiro, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com a voz. E eu ouvi algumas gravações minhas antigas falando, tá muito ruim, cara, eu quero tentar fazer melhor, né? Quero fazer uma coisa mais legal e tudo. E aí eu pegava o microfone e começava a cantar e tudo. E às vezes eu demorava, cara, quase meia hora para fazer 3 minutos, entendeu? Porque eu ficava voltando e tal. Outra coisa que é importante, a dicção, o jeito que você vai falar as palavras, porque, porra, quando você vai cantar, de É, repente uma palavra ela sai toda torta, entendeu? Pô, em inglês, né? Pô, eu não quero é, ficar aquele inglês tosco, saca? Eu quero fazer pelo menos um negócio apresentável, né, cara? sim. Entendeu? Então eu tinha que me preocupar também com a fonética, como que termina a palavra, dependendo do jeito que você vai fazer o ar, né, para você respirar, certas palavras terminadas de um jeito vai ficar melhor, tal, o outro nem tanto. Então, puta, cara, um estudo do caramba, assim, saca, para você fazer. Respirar pelo diafragma, respirar a região da cabeça, tal, não sei o quê, uma porrada de coisa. Então, eu posso dizer assim para você, eu não me preocupei em ter um vocalista de inspiração, alguém que eu falasse. Na verdade tem, né, porque a gente sempre tem, mas eu tentei fazer algumas coisas assim, quando eu fechava o olho e começava a cantar, eu tentava imaginar uma voz que me agradava, que, puta, é o Angel Reaper, que eu gosto pra caramba. Eu tentava achar alguma coisa entre o Angel Reaper e o Chuck Billy, entendeu? Pô, Naquela pegada, quando o ah, Chuck Billy canta mais grosso, assim, porque, pô, o cara canta pra caramba, nunca vou conseguir cantar igual aquele cara. Mas, nesse meio tempo, entendeu? sim. Achar alguma coisa aqui naquela região que eu conseguisse fazer, entendeu? E assim, no segundo disco, se você ouvir, você vai ver que a voz está bem diferente do primeiro, está mais agressiva, porque tô me conhecendo ainda, né, como vocalista, então eu tô tentando chegar onde eu acho que é aceitável para mim, né, cara? Então, porque vocal é um lance que é limitado, cara, não adianta você. Tem os John Land da vida que consegue cantar cover Day e o Jill no mesmo cara, eu não sei como isso é possível, mas Sim. tem. Então, mas não é o meu caso, então vamos ser realistas e fazer o que dá, né, cara? Então, as inspirações que eu posso dizer para você são essas, assim, entendeu? E, claro, porra, não tem como, né? Por exemplo, você falou do Overkill, o Bob Blitz, para mim, é um dos melhores vocalistas de thrash, assim, disparado, né, cara? A voz daquele cara com a idade que ele tem é É, impressionante, assim, sabe? O Ozegueda do Death Angel, pô, aquele cara lá, pelo amor de muito bom, Deus, né, cara? verdade. São vocalistas, assim, que são, né? Você não vai chegar nesse tempo. E eu também não queria fazer uma coisa, cara. Uma coisa, aproveitando, isso é uma verdade agora, pensando nisso. Uma coisa que eu não quis fazer com a voz, tentei não fazer, é ser um clone, por exemplo, do Shimir, cara. Porque muita banda de thrash nova, mesmo Sim, sendo old school, eles puxam muito pro lado do Shimir, sabe? Aquele meio sim, gritadinho assim e tal. sim, Porra, adoro o Shimir, mas eu não quero soar como ele, né? sim, Entendeu? Então eu quis sair disso para não ser meio, porra, é igual aquela banda que canta igual aquele cara, todos não desmerecendo as bandas, não criticando. Minha opinião. Eu acho que tem muita banda hoje em dia de thrash old school, nova de old school, que puxa muito pro Shimir. Isso é uma coisa que eu tentei fugir ao máximo, cara. Falei, isso eu não quero fazer, entendeu? sim, sim. Então, eu acho que deu certo, de uma certa forma, né, cara? E eu tô me achando, É tô achando normal. meu caminho. É, a Uhum. questão do vocal, todos os vocalistas falam isso, né? E tem que dar um tempo pro amadurecimento do vocalista, né? Todas as bandas falam isso. Até eu tô fazendo a série do Judas Priest, você vê que até os caras do Judas
falam isso a respeito do Rob Halford, que é um dos maiores ícones da voz no metal. É impressionante o que o Rob Halford já fez nos discos do Judas. E mesmo assim você vê os caras analisando que nos anos 70 ele ainda estava se descobrindo muito, ainda não tinha firmado. E fica bem claro, né? Exato. Ele mesmo fica arriscando. Claro. Você vê que tem discos ali, tem músicas lá do B que ele tá arriscando. Ele tá arriscando um soul music no meio do negócio, ele tá arriscando um Robert Plant ali no meio do metal. E você vê que se você tirar só o canal de voz, você vai ver que ele tá tentando fazer uma black music ali dentro de uma música do Judas. É maluco isso, né, cara? O cara tava você vê, eu acho que é no Sad Wings, que acho que é a última música, né? Isle of Domination, se exato, não me engano. Caramba, né? Perfeito. Ele tá ali, tá fazendo uma experiência, ficou legal pra caramba, né? Perfeito. Nessa música ele faz uns vocais de black music, cara. Sim, aí quando você falou, lembrei dela. Lembrei dela na hora. Perfeito. Baita som. E uma coisa que você falou interessante do lance da Sacrifice e do lance old school. Você falou uma coisa muito interessante. A gente, nós fãs de algumas bandas, a gente tende a ter uma expectativa em relação a elas e exigir das bandas algumas coisas, pelo menos quando a gente é mais garoto, assim, mais jovem, né? Agora a gente já está mais numa certa maturidade da coisa, a gente já não faz mais isso. Mas você falou uma coisa muito interessante. O metal como um cenário e como uma ampla gama de bandas oferece para todos os gostos, né? Então, assim, a gente pega. Hoje lançou o novo do Metallica. Vai ter gente que não vai gostar porque o cara gosta do Metallica aqui do Ride the Lightning. Basta o cara ir ouvir Overkill, por exemplo, que tá lançando hoje também o CD e é mais trash. Sim. Basta o cara ir ouvir Sacrifice, que é um trash old school. Né? Não precisa ficar lá pentelhando o Metallica. Faz de novo um Kill Em All. Não, tem aqui. Nossa, chato, cara. Né? Tem Sacrifice, tem Overkill, tem outras. Vai ouvir outras, né? Sim, cara, é muito chato esse negócio do Metallica, sabe? Porque, pô, eu adoro Metallica, eu sou fã, sempre fui muito fã do Metallica, e gosto até hoje, gosto de todos os discos, inclusive de Saint Anger. Então, eu também, somos dois. Cara, mano, os caras ficam enchendo o saco, Metallica, mano, Metallica é Metallica, cara, esquece. Mas nunca vai ser, cara, nunca mais vai ser Master of Puppets, Ride the Lightning, esquece. Se você vê a carreira deles, assim, eles foram desbravando outras coisas, querendo fazer o que eles queriam fazer mesmo. Você vê o Load, Reload, colocaram coisas mais pessoais deles, né? O James, eu acho que é um cara que coloca muito sentimento no que ele faz, e o sentimento dele hoje é isso, entendeu? Sim, então, Metallica, hoje eu tava até falando com um cara, né, meu, e as pessoas entendem errado. Eu falo assim, Metallica não é mais thrash metal, entendeu? Pelo menos para mim. Verdade. E hoje eu encaro Metallica como um pop metal, mas isso não é uma coisa. Eu não estou querendo. Não é uma coisa pejorativa, não é nesse sentido. No sentido popular, entendeu? Sim. Pop, de popular, quer dizer. Todo mundo conhece Metallica, cara. Depois do Black Album, o cara curte só pra contrariar, curte MC não sei o quê, mas ele conhece o Enter Sandman, cara. Vai tocar, ele vai Metallica, né? Você gosta de Metallica, pô, Metallica é legal. É nesse sentido que eu falo que é pop metal. Verdade. Entendeu? É a mesma coisa o Iron também hoje em dia. São bandas que transcenderam o estilo e estão acima desse estilo, entendeu? E não tem nada errado com isso, cara. Cada um segue a sua carreira. Que bom que ainda existe o Metallica para fazer coisas, entendeu? Para lotar estádio. Que bom que existe o Iron para lotar estádio. Porque o que acontece, cara? A relevância dessas bandas é tão grande que vai, por exemplo, um menino hoje, uma menina vai se interessou por rock por algum motivo e pega de repente um disco do Metallica, pode ser um disco novo. Pô, você já imaginou o que vai acontecer com essa menina? De repente ela vai estar ouvindo, porra, ela descobriu Metallica, depois ela vai para um Black Sabbath, depois ela vai para um Slayer, depois ela vai para um Motley Crue, depois ela vai para um Pantera, quer dizer, abre a cabeça da menina ou do menino e aí eles começam a ser fãs de heavy metal. Então é sempre importante, entendeu? Sim. Isso que é legal. Você vê, sim, concordo totalmente com você. Você vê que eu entrevistei aqui a Luana D'Ameto, da Cripta, e ela falou que o batera do Slipknot, na época que passava muito na MTV, e ela era menina ali, teve um impacto muito grande na vontade dela de tocar bateria. Você vê, Slipknot, a gente imagina, você vai falar com os fãs do Death Metal, por exemplo, uma base de fãs do Death Metal, que é a base de fãs da Cripta, pode ser que tem muito cara ali que
torce muito o nariz pro Slipknot. Com Né? certeza. Com certeza. Mas foi o Slipknot, a banda de new metal tal, que impactou aquela menina, que levou ela a entrar no metal, se aprofundar mais, conhecer outras bandas, e hoje tá aí numa das bandas revelações aqui do Brasil, né, cara? Tá no Claro, mundo aí, perfeito, tá cara, rodando. porque o cara começou com o Slipknot porque é da geração dele, é o que estava mais próximo dele na época, Isso. mas nada impede dele começar com o Slipknot e acabar no Megadeth, cara, no Slayer. É ótimo, Verdade. cara, entendeu? É. Essa que é a magia do metal, né, cara? Exato, exato. E agora vamos falar então, Frank, do Uhum, lançamento. Então você vai lançar um álbum, você falou que está uhum. negociando, ainda não tem um selo aí em vista, talvez saia. Você chegou a pensar, eu Cara, tô aqui com a camisa da Dorsal, fiquei com curiosidade de perguntar. Você chegou a pensar que a Dorsal faz os crowdfunding? Você chegou a pensar o uhum. crowdfunding, assim, a vaquinha virtual aí? Cara, não pensei nisso porque, sinceramente, por medo, cara. Não sei se daria certo, porque, porra, é uma banda que porra, cara, a gente tá começando, né, meu? Sim, Ninguém conhece muito ainda a banda. Então, o medo de se decepcionar assim é grande, cara. Eu preferia, de repente, tirar do meu bolso, saca? Porque tá. talvez mais pra frente, se isso acontecer, se precisar. Mas é que tem muita gente que faz, né? E dá certo, mas eu não sei se eu teria coragem de fazer, né? E os selos, cara, pô, cara, eu não sei o que acontece com esse pessoal, cara. Eu tô em contato com selos e os caras, não, vamos, 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 e as pessoas somem. Quer dizer, fala não logo, é tão fácil, cara. Entendeu? É, Tem selo que já chegou para mim e falou, cara, obrigado, legal o material, mas não estamos lançando. Pronto. Quer dizer, não gostou, tem outras sim, prioridades, perfeito. Mas me deu uma resposta, entendeu? sim, Então, deem resposta, não sejam os idiotas, cara. Se sim, você fala não tem problema, né? A pessoa, eu não sei por que que brasileiro, e isso eu acho que já é brasileiro mesmo, tem um problema muito grande em falar não, né? Parece que sim, é ofensivo você falar é, não. Mas, cara, não tem coisa melhor do que falar o não, entendeu? sim, Ou sim, vou fazer e faça. Quando é não, é não. Não falar, vou ver. Não, vamos sim, eu te ligo, sabe que legal? Oh, te ligo. Você nem tem meu telefone, como você vai me ligar? Entendeu? Esse tipo de coisa, assim, é muito chata, cara. Muito chata. é, Então, as perspectivas são as seguintes. Eu vou dar mais um tempo. É, tendo resposta, não tendo resposta, eu vou lançar, vou pagar no meu bolso, vai ser independente mesmo, entendeu? E vamos que vamos. O meu problema de fazer independente, cara, a pior coisa, na verdade, é a distribuição, entendeu? exato, cara. Eu ia perguntar isso. Porque, cara, esse é um problema, entendeu? Porque É, qual que é o meu interesse em ter um selo para lançar? Distribuição, entendeu? é, Claro, o dinheiro, mas a distribuição. Porque eu sozinho, cara, como é que eu vou distribuir para todo mundo, cara? é. Porque você pode ter o melhor disco do mundo, não estou falando que seja, mas é. Mas se você não tem um É, pessoal para distribuir, não adianta nada, ninguém vai conhecer o seu trabalho, é, né? é, Então, cara, é difícil. Eu precisaria ter pelo menos alguém, alguma distribuidora que fizesse esse trabalho, né, cara? E vamos ver o que vai acontecer, cara. Eu espero que resolva. Assim, de um jeito ou de outro vai resolver, fato. Mas eu preferia que fosse por algum selo que me desse essa possibilidade de distribuir minha música para tudo quanto é lugar, sim. né? Vamos E ver. não, As e coisas são. não tá Pode gravado falar. ainda, né, Frank? Você só compôs, você tá com as demos, mas você ainda não tem ele gravado. Ainda não. Tá inteirinho pronto, cara. Ah, Tá já tá inteirinho pronto. pronto. É só, Tá entendi. masterizado já. É só prensar, Pô, já tá entendeu? mastigado Assim, então esse negócio. tá, cara. E a arte, inclusive, a arte eu já falei com o Alcides Burns lá, que é o cara que trabalha com a Pô, Nervosa, trabalha com um monte de gente, sim, Crisium. Ele que vai sim, fazer minha capa, cara. Ele que vai fazer a capa do Sacrifício. Então, quer dizer, nem a capa o cara vai ter o gasto, vamos dizer assim, entendeu? sim. O selo. Não vai ter nenhum gasto com a capa. É só, porra, prensar. Então, meu, já tá tudo pronto, cara. Entendeu? Tudo pronto. Tudo masterizado, mixado. A master tá pronta. É só ir lá e prensar. E não sei, cara, é difícil, cara. Sabe o que eu reparo, cara? Os selos, assim, esses menores, assim, não tô falando todos, mas esses aí acontecem alguns, eles pegam uma porrada de coisa, falam assim, pega uma porrada de coisa, vai lançando, vai lançando. Aí o que acontece? O retorno não vem, acaba a grana, e o cara se compromete com uma porrada de banda e depois deixa todo mundo no É, vácuo.
É. E entendeu? pior que Olha que passou bosta. tanto tempo, e isso é uma realidade que, quando eu comecei a ouvir metal, alguém me falava já coisas parecidas com o que você está me falando, lá Uhum, nos anos 90. A gente está aqui nesse tempo, uhum. e um dia uma moça que trabalha muito bem no meio, aí ela me disse, olha, quem tem muitas bandas não tem nenhuma, porque É, todo o trabalho de divulgação, de distribuição de uma banda já requer muito esforço, né? Então o cara abre um leque muito. ali para gravar meia dúzia de bandas e acaba não dando conta de distribuir, de divulgar, de fazer todo o trabalho para a banda amadurecer no mercado, né? Nada, cara, nada. E assim, por exemplo, o primeiro disco, né, saiu pela Trash or Death. Cara, mas só saiu pela Trash or Death, entendeu? O resto foi tudo eu e o Johnny que fizemos, cara. A JZ Press aí, né, até. Valeu, Johnny, aí pela ajuda. Assim, somos nós que trabalhamos em divulgação e contato e mandar para isso, para aquele, para o outro, entendeu? É, só nós. E ontem eu estava vendo uma entrevista do Mistfire, do Armando Beelzebub, lá ele estava falando que o último disco do Mistfire foi lançado pela Seasons of Mist, que é uma gravadora de fora, né? E ela é bem conceituada nesse nível, nesse tipo de metal extremo, assim, mais extremão, mais black, death, né? E é bem conceituada a gravadora. E ele falou a mesma coisa, cara. Ele falou, cara, eles só lançaram a gente. Do resto, não fizeram divulgação, não fizeram promoção, não fizeram porra nenhuma. Se não fosse a gente correr atrás, aí você vê, né? Uma banda que tem 30 anos, lançando É. por um selo de fora e praticamente a mesma situação, cara. Muito Eu, louco, né? eu lembro que uma época, Frank, eu fui vender show de banda, eu fui me meter a vender show de Uhum, banda, né? Fazer esse tipo de uhum, agenciamento, assim. E eu fui lá na casa do batera de uma banda, e era uma banda de rockabilly, né? Não era nem de metal, era uma uhum. banda de rockabilly. Ele tinha um quarto só com caixa de CDs, cara, da banda dele. Ele tinha E lá ficou uns tudo lá, né? ficou tudo lá. Ele tinha assim já uns três lançamentos, três álbuns. Mas era um Uhum. quarto, pensa um quartinho até o teto de. E eu falei com ele, cara, e agora? Ele falou, agora tem que vender, cara. Agora. E um selo gravou mesmo, como você tá falando, o selo lançou, pagou para produzir, pagou para Uhum. fabricar os CDs. Mas e depois? Você fica ali com um quarto na sua casa com 500 CDs, faz o que com aquilo? É, Tem que pois ter é, cara. todo. É por isso que É, hoje dá para lançar 300 cópias, né? Ainda bem, né? é, Isso é. facilita a nossa vida também, Exato, por exato. causa dessas coisas, né? Mas a realidade é essa, cara. Infelizmente, E aí fazer entendeu? muito E show para aí vender, como vender nos shows também, né? também, show ajuda para vender, cara. E o Sacrifix ainda não estreou ao vivo, né? Vamos ver se a gente consegue. Na E verdade, tem aí, uma data e quando a gente tiver a informação total, assim, eu vou passar para você, para divulgação e tudo. pô, Mas a da gente hora. vai fazer o nosso primeiro show, eu acho que vai ser em junho, tá? Já tá mais ou menos fechado aí. E vai ser bacana, cara. Vai ser nosso primeiro show. E vamos colocar lá os CDs para vender. Assim, da minha parte, cara, eu posso falar para você que foi legal, porque o acordo que eu fiz com a Trash or Death, eles me mandaram 120 CDs, alguma coisa assim, né? Ou 100, eu não lembro agora. Cara, eu só tô com 30. Então, eu vendi tudo, entendeu? É, Da minha parte, assim, cara. E, porra, foi legal, cara. Eu consegui vender bastante para Holanda, vendi para Bélgica, Itália, Portugal, Espanha, entendeu? bom. Eu ia viajar, cara, porra, eu fui para a Espanha no ano que saiu. Eu levei os CDs e ia lá nas lojas, cara, entendeu? Eu falei, ó, minha banda, tal, não sei o quê. E conseguia vender, entendeu? E foi legal, cara. A gente conseguiu. Quer dizer, eu tô com 30 CDs em casa só, do meu lote, entendeu? Entendi. E você Eu passou aqui considero uma para, puta vitória. claro, você passou aqui para as lojas da galeria, assim, aqui de São Paulo, ou aí foi Então, a. não, Eu não. cara, Não. eu passei para Die Hard, tem na Die Tá. Hard, Fausto eu conheço 300 anos, né, cara? Então Faustão, fui lá, deixei com abração, ele. Fausto. E a Mutilation já era parceira da Trash or Death, deixei por conta dele. Aí eu fui entrar no site lá, não vi mais CD nenhum, então não sei se já vendeu tudo, não repuseram, não sei, entendeu? Quem mais que tem, cara? Puta, hoje em dia tá difícil, né? Faz muito tempo que eu não É. vou na galeria, cara, pra ser sincero. Então, não lembro de lojas que tem lá, cara. Animal, não ia colocar no Ah, não é. Animal. É, não é. Tem a Soul Watch, eu fui lá hoje na Soul Watch do Pedrão.
Eu passei lá hoje. Aham. Lembra da SWAT lá no segundo andar? Tem a Baratos Afins. Lembro Tem o sim. Calanca lá, Baratos Afins. Tem o Tuga. Mas você Tem o sabe, Márcio. sabe o que acontece, cara? Tem um problema aí, cara. Problema entre aspas, né? Vamos dizer assim, que geralmente as lojas elas não compram, elas deixam Elas consignado, querem consignação, é. entendeu? Então Aí isso é não. meio chato, cara. É, Vamos falar a verdade que assim, o apoio é entre aspas, né? é. Porque, por exemplo, eu fui ter uma loja no em Curitiba, chama Let's Rock, que é do Juninho. Pô, cara, muita gente boa. Tem o Pepe lá de Santos, com a loja dele lá. Cara, esqueci o nome da loja, cara. Acho que era um Fist, não me lembro, desculpa. Mas o que acontece? Os caras pagaram o CD, Sim, entendeu? Isso é legal, cara. Porra, eu não tô vendendo caro pra caramba, entendeu? Eu falei pros sim, caras, vende a 25, entendeu? sim, Mesmo porque eu acho um preço justo, cara. sim. R$ 25 é um preço justo. É um preço que é praticado há 10 anos atrás, mas eu não vejo motivo para É. cobrar mais. Eu sei quanto custou para fazer aquilo, tá? Então, eu não acho que é um preço. É um preço justo, é um preço bacana. Mas eles pagaram, entendeu? Eles foram lá comprar. As lojas que eu fui na Espanha, na Alemanha, que você vai lá, os caras, eles pagam, cara. Entendeu? Pô, isso é melhor, né? Porra. Porque aí o cara se envolve e dá vender. O Pedrão aqui da SWAT, eu vou falar o nome porque eu tô falando para exaltar, Uhum, para elogiar. Eu não sei se ele uhum, compra ou se ele deixa em consignação. Muito provavelmente é a uhum, prática da consignação, porque é o comum, é a praxe. Mas olha, uhum, ele me liga uhum, que ele manda o WhatsApp de bandas assim, ó, Tchelo, tá aqui. Ele me chama às vezes de Marcelinho, né? Ó, Marcelinho, tá aí, uhum. ó. Tem aqui, então o Hellway Train, por exemplo, banda lá de BH, ele me ligou, pilhou, cara, tem uma banda aqui, estilo Acept, Judas é tua cara, vem aqui pegar um. Uhum. E não é vem aqui pegar um pra ele dar de graça, é pra comprar, mas ele me manda. Sim. O Pedrão Uhum. é um influencer lá da galeria, cara. Ele dá. Pois é, cara. Eu não lembro se eu conheço ele pessoalmente, cara, mas sei lá, pode ser o cara para colocar uns CDs lá. Sim, nada contra colocar em consignação. Acho que também, Eu às vezes, sei. tem que colocar. Mas o lance legal também, às vezes, é troca, né? Por exemplo, tem a Sim, Impala de Records, que é uma loja que fica do lado da Woodstock agora. sim, O Formigão lá, a gente fez um bem bolado, cara. E tudo bem. Eu dei 10 CDs para ele, ele me voltou 10 CDs. Legal, já é alguma coisa, né? sim. Ainda mais para quem é colecionador, né, cara? Porra, legal É, demais, né? Vira é, moeda de troca, eu peguei daí CDzinho de outras bandas para eu conhecer, e outras que eu já gostava, tudo. Mas enfim, não é ser contra, é querer dizer que às vezes é complicado, cara, porque sim. o apoio mesmo é o cara pagando um É. precinho no seu CD, né? É, Cara, porque geralmente seria legal. o consignado o cara vai deixar lá de lado, ele não teve um gasto, ele vai esquecer daquilo, não vai pôr ali É, num destaque da loja e tal, né? Geralmente, né? basicamente, cara, basicamente. Mas assim, agradeço a todos que deixaram consignado, foi legal. Mas seria legal mesmo se eles valorizassem mesmo, assim. Valorizar mesmo é pagar um preço, cara. Paga um preço aí, você não compra. É engraçado, né, cara? Você vê umas bandas lá de fora, por exemplo, que ninguém conhece aqui. Mas, É, mas aí o cara da loja vai e compra. E é, aí faz propaganda. Aí as bandas daqui, o cara não compra. é. E eu vou Por te quê, dizer, cara? tem bandas de selos consagrados aí, não vou citar nome de selo nem de banda, eu não faço isso aqui quando é para falar mal, mas eu Aham. falo bandas que floparam total e saíram em revista, saíram em tudo que é canal, saíram em site, porque você vê que tem um Sim, trabalho, uma estrutura de divulgação por trás, e tem que ter mesmo, não sim. estou debochando disso, mas Claro, assim, e claro. aí a loja comprou e flopou, tá lá tudo acumulado, ninguém Pois deu é. bola para essas bandas. Você vê que eu tô começando o canal aqui em 2021, então eu tô aqui em 2021, metade do ano, 2022, já estamos em 2023. Eu já vi, assim, a cada 6 meses eu vejo uma banda dessa surgindo aí. Ó, o novo Salvação do Metal, tal, tá aqui, todo mundo querendo. Sempre tem. Aí abre um show aqui ali, vem junto com outra banda consagrada, banda gringa. Vai ser demais. E depois some o negócio, Já era. encalha tudo lá. Mas enfim, Frank, Acontece. vamos concluir aqui. Deixa aí uma mensagem, espaço livre aqui para você concluir nossa conversa. Legal, cara. Pô, olha, já foi 1 hora e passou bem rápido, né, cara? Combinamos meia É, hora, já estourou, já é. pois é, cara, que é muita coisa para falar, né, cara? Não falamos Exato, nem metade, tanto assunto que tem, né, cara? é verdade, Mas é legal, né, cara? É um papo bacana, né, cara? certeza. E, meu, só tenho a agradecer aí, meu, porque, cara, você não sabe como faz bem pra gente, assim, sabe? Ter um canal aberto, assim, para poder falar,
poder colocar nossas ideias e falar do nosso som, cara, isso não tem preço, cara. Isso eu chamo de apoio. Isso é um apoio de verdade. Isso é um suporte de verdade às bandas, sabe? Canais como o seu e, porra, tantos outros. Eu não vou falar nenhum nome, sabe? Porque depois eu acabo esquecendo o outro, falo, porra, não falou, e é chato. Mas, assim, cara, o Sacrifix, apesar de todas essas coisas assim, cara, a gente teve sempre, desde o começo, uns apoios muito legais, cara, sabe? De gente mesmo interessada porra, dando apoio, né, cara? Porque é muito fácil você dar apoio quando você recebe uma grana da banda, entendeu? Porque tem canal que é Exato. assim, a gente sabe que é verdade. Não tá errado, não tô falando que tá errado. Mas, pô, a gente é pequeno, né, cara? A gente não tem a grana, né, meu? A gente é underground mesmo, cara, entendeu? Sim. Então, a gente precisa desse espaço, dessa oportunidade, assim, cara, porque para levar a nossa música, sabe? Nossa mensagem, nossa verdade pra galera, cara. Então, só tenho a agradecer, mano. E quem quiser conhecer os nossos som, né, cara, tem os canais oficiais aí no Instagram, o Sacrifix Oficial com 2 Fs, né? O YouTube também é Sacrifix Oficial com 2 Fs, Facebook é a mesma coisa. Então, entra lá, dá uma ouvida, cara. Manda mensagem. Eu geralmente respondo todo mundo que manda mensagem no Instagram, né? Sou eu direto que respondo a galera. E eu faço questão mesmo, cara, de conversar com as pessoas, porque eu acho muito louco quando as pessoas gostam do seu som. Quer dizer, pô, eu não faço para as pessoas gostarem, mas quando elas gostam, eu acho muito legal. Entendeu? É muito legal, sabe, ver assim, o retorno, cara. Então, só tenho a agradecer mesmo, cara. Pô, é isso aí, Frank. Portas abertas aqui, cara. Você, assim Valeu. como você e o Queixo, dois caras muito gente boa, desde as resenhas lá de 20 anos atrás na Pois é, galeria. cara. Boas lembranças. Caralho, mano. Verdade, né, meu? Na época Porra, que você cara, tem tinha muita coisa que loja. eu não lembro dessa época, cara. Infelizmente, é... Essa época teve umas épocas que eu tava meio bêbado. Não, mas não tem Mas nada que passou. compromete. Tem nada que compromete, que É. é lá de tarde, 5, 6 horas da tarde, não era, Aham, não era nada aham, comprometedor. Era só besterol mesmo, só ficar falando groselha aham, lá. Eu e o Queixo, né? Como eu disse, você é aham. um cara sério ali. E é isso aí, Mas Frank. valeu. Portas Valeu. Ah, e abertas. eu tô. Vai lá. Depois aí, a gente vê o esquema de eu te mandar o CD, né, cara? Vou Pô, mandar um CDzinho pra agradeço. você. Não, Agradeço, obrigado. certeza, cara. Essa semana eu tenho uma remessa para fazer. E eu falei que tô com 20, né, cara? Agora eu vou ficar com 15. Aí, legal. Tá acabando. Pô, é isso aí, pode mandar, agradeço. Vou pegar sim, Demorou, porque eu, cara. eu tenho ouvido nas redes sociais, no YouTube, né, Uhum, uhum, onde você põe lá nas plataformas e curtir. Como eu falei, uhum. trash old school é um denominador comum fácil para mim, eu curto e torço pelo teu sucesso aí dentro do underground, pela longevidade da carreira do Sacrifix, que não seja só um projeto aí que seja provisório, que se estabilize, que desenvolva no Uhum. cenário, que forme uma base de fãs, uma base de público, de uma comunidade em torno da banda. Estou torcendo muito, de Obrigado. verdade, Frank. Sucesso, conte Obrigado, comigo, cara. tamo junto. E Obrigado, mano. agradeço, Valeu. valeu, agradeço também, além de agradecer ao Frank, mandar um abraço, agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Inscrevam-se no canal Metal Musicast, deixem os comentários, vão lá ouvir Sacrifix e coloquem aqui o que vocês acharam. Compartilhem muito o link deste vídeo nos seus grupos, vocês que estão fazendo o Metal Musicast continuar existindo aqui na plataforma e confiram as redes sociais da banda Sacrifix. Valeu, valeu, Frank, valeu, pessoal, um abraço.